tráfego pago, 2024 ele vai acabar. Se não houver uma estratégia dentro do seu negócio, se não tiver uma estratégia dentro do seu nicho, que você sabe que funciona de forma para atrair clientes, o tráfego pago ele não serve para nada. Seja muito bem-vindo a uma nova série, um novo formato que a gente está inaugurando aqui no canal da Lâmpago. Depois de 2 podcasts de sucesso, o da Roda de Conversa de Black Friday e da Roda de Conversa de Natal, que a gente voltasse de fato. A gente inaugurou uma temporada de podcast com donos de agência, com pessoas que de fato estão com a pele em risco todos os dias e posicionam a sua empresa para que a sua empresa melhore outras empresas. E esse é um sistema de agência de publicidade, de marketing, de growth, do que você quiser chamar, mas a gente vai falar um pouquinho nessa maratona de episódios aí sobre o dia a dia de um gestor de agência, de um head, de um squad, de palavras que talvez você seja familiarizado ou que seja novidade para você, mas o intuito desse podcast é trazer essa reflexão do que são, como é e como a gente pode melhorar para você, lojista, empresário, você que é dono de agência também, ter um pouco de luz sobre a sua empresa, como a gente tem entre si e acaba tendo essa convivência, esse famoso network. E para começar, como primeiro convidado, né, nada mais justo por estar no canal dela. Pô, já pensou de fora, meu irmão? Caralho. Hoje a gente está lampaguejando com a agência Lâmpago. Pô, aí sim. E como eu estou do outro lado da mesa, né, entrevistando, hoje a Lâmpago se chama FF, né, Frank Ferreira. E hoje eu não sou a Lâmpago, tá, gente? Hoje eu sou o Renan Diniz, como você viu. O entrevistador. Isso. E o Frank vai trazer na ótica dele, e acaba sendo um pouquinho na minha, esse posicionamento que a gente tem como agência. E mais pra frente a gente vai falar de alguns assuntos. Então, Frank, eu acho que pedir pra você se apresentar nesse canal é algo, né, tipo chovendo molhado, mas eu vou pedir pra você se apresentar. Vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, dependendo do horário. Como o Renan falou, nós somos sócios aqui da Lâmpago. Então, para quem não me conhece, meu nome é Franklin, atuo aqui como, além de sócio aqui com os meninos, sou responsável pelos anúncios, pelo tráfego pago da agência. Juntos também nós somos aqui, cuidamos de algumas estratégias, mas é isso, a maior parte hoje que nós fazemos é essa. A de tráfego, que acaba sendo uma questão de estratégia também, porque antes de a gente atingir o teu potencial cliente, nós temos que primeiro saber onde é que ele está, o que ele está fazendo, o que ele gosta, muitas coisas. Mas a nossa correria aqui é essa, tráfego pago, anúncios online, muitas vezes você pode estar recebendo nossos anúncios aí, então sai tudo aqui da nossa bancada, da nossa agência, pode ficar tranquilo que vai vir coisa boa. Pega papel e caneta aí que o pau vai quebrar. O pessoal até comentou sobre a gente falar no último podcast, né, de Natal, que a gente faz tráfego pro Papai Noel. E aí a gente, claro, eu vejo que a Lâmpago hoje bem menos, porque a gente acabou, não vou falar nichando, mas se tornando especialista em varejo antes mesmo da gente começar. Sim. Então a gente acabou atraindo mais varejista do que dentista, advogado, engenheiro, coisa do tipo, né? Mas já trazendo essa questão de diversidade de nicho, né? Como é que você vê que a Lâmpago soube lidar com esses clientes diferentes? À toa que a Lâmpago já atendeu gás, já atendeu cosmético, já atendeu bronze, o Papai Noel, né? Claro que o supermercado, a farmácia, a loja de imóveis, de materiais acaba prevalecendo, mas a gente já teve nossas aventuras, né? Claro. E como é que a Lâmpago se posiciona nesses momentos de nichos diferentes? Como é que um dono de agência pode lidar? Aceita, não aceita? Vale a pena a tentativa ou segue no caminho onde você decidiu? Não, cara, eu entendo que, por exemplo, uma agência de marketing digital, ela tá aqui para posicionar o cara no online e no digital, claro, o nome já diz. Então a gente tem que ter uma visão de poder ajudar o nosso cliente, porque é o que a gente sempre fala no nosso podcast, pelo menos a Lâmpago a princípio a gente busca ser um resolvedor de problemas. Então assim, como nós somos resolvedores de problemas,
minha visibilidade está fraca, só o físico não está adiantando, tem vindo poucos clientes pelo físico, então a gente acaba resolvendo ali algumas demandas. Então, como nós somos resolvedores de problema, não tem como ficar decidindo qual tipo de problema somente a gente pode resolver. Então, por isso que a gente consegue também atender nichos diversificados, porque todos os nichos têm problemas e a gente acaba ajudando a resolver esses problemas dessas pessoas, que na sua maioria é o posicionamento no digital, que é onde a gente sempre falou também aqui, que é a rua mais movimentada, é a internet. Então, assim, se a nossa ideia é resolver problemas, vamos colocar até um pouquinho mais bonitinho, se a nossa ideia é ajudar pessoas, então nós temos que ajudar em cima do problema dela. Então não tem como falar, não, só vou ajudar o advogado, não, só vou ajudar o imobiliário, não, só vou ajudar a fábrica de imóveis. Não, todo mundo tem problema, principalmente com o digital. Eu acho que por isso que a gente conseguiu se adaptar e conviver com muitos nichos aqui diferentes na agência. Acho que mais foi isso. Por causa dos problemas que a gente buscou resolver para eles, entendeu? Tudo trouxe crescimento. E eu vejo que faz muita diferença também quando o empresário está disposto a ajudar. Né? Quando existem empresas, existem aquelas que simplesmente se vira, né? E as outras que têm a fazer você entender como é que é o trabalho, o que está sendo construído. Porque, quando a pessoa contrata uma agência, ela está no meio de outros clientes, né, que não necessariamente são do mesmo ramo que ela. Né? Então, a gente teve clientes cobaias, vamos colocar assim, né? E tudo começou, e por incrível que pareça, os nichos que a gente atende hoje, comparado aos que a gente não atende mais, foi tudo fruto de um cara que decidiu ajudar. Né? Então, a gente pode falar, porque é parte do processo. Teve o Maicon que ajudou a gente a entender de supermercado, e hoje a gente entende de supermercado por conta do posicionamento que ele teve no início, mas também a gente teve outros ramos. A gente pode falar que, quando eu falo para outras pessoas que o delivery para a agência é um problema, a Lâmpada, os caras falam, como assim vocês têm dificuldade com delivery? Porque, não que a gente não faça o delivery, mas assim, entre no supermercado e o delivery, o que gerou mais frutos foi justamente o dono que acabou se posicionando em ajudar. Então, se você é dono de empresa, você encontra um gestor de tráfego, uma agência que nunca atendeu um nicho que você tem, né? Uma coisa diferente quando você encontra uma agência que sabe trabalhar. Aí vale a pena você soltar a corda. Claro, vai ter teu jeito de trabalhar, mas isso aí é ajustável com mais facilidade do que outros processos. Mas vale a pena você pensar que você está ali para ensinar aquela pessoa. Né, que vale a pena você pensar que você pode estar trazendo um novo segmento, uma nova forma de se posicionar, porque é muito diferente. As pessoas acabam se posicionando diferente quando elas estão no início, porque tem uma questão da euforia, do aprendizado. Então, pra gente foi muito melhor quando a gente pegou o primeiro cliente do segmento. Né? Igual a gente pode citar o tio Tony que fez o podcast com a gente, que foi tudo novo, a forma de trabalhar a gente está achando super nova, diferente, e acaba percebendo que existe um oceano naquele segmento comparado aos outros que a gente também já atua. Né? Então cada segmento ele tem uma janela de oportunidade para todo mundo aprender. E por isso que eu falo, com esses nossos 3 anos de experiência, que o tráfego pago 2024 ele vai acabar, entendeu? Já pega depois você para fazer cortes. Pelo menos o primeiro corte, depois tudo isso que a Ana falou. Mas por que o tráfego pago vai acabar? Não é porque não tem gestor de tráfego, não. Pelo contrário, cada dia nasce um diferente. É brabo. Mas achar o cara bom que é difícil. Deixa eu falar. Mas assim, o que o Renan falou é totalmente coerente. Por quê? Porque as pessoas pensam que o tráfego pago é a solução, mas é só o meio. E depois de muito estudo que a gente faz de cada nicho, como foi falado aqui, cara, a gente percebe que se o cara não se dedicar a fazer isso que o Renan falou pro trabalho dele, cara, o tráfego pago não adianta de nada, Se o cara não se dedicar naquele nicho que é o dele, naquele segmento, fazer as estratégias que a gente indicar, ou que ele sabe que funciona, porque às vezes o cara fala que não tem tempo, às vezes o cara fala que não tem condições de fazer, de gravar, de fazer criativo, estratégia, principalmente estratégias internas dentro da loja. Claro, tipo, por exemplo, chamar a atenção de cliente com cupom de descontos, com cupom de frete. Quem já falou até sobre marketplace aqui? Então, assim, se não houver uma estratégia
dentro do seu negócio, se não tiver uma estratégia dentro do seu nicho, que você sabe que funciona de forma para atrair clientes, o tráfego pago ele não serve para nada. Não vai servir, porque você vai atrair um montão de pessoas, se for só para ver uma foto de um hambúrguer, se for só para ver um encarte somente, só para isso, cara, não vai adiantar somente o tráfego pago. Mas tem que ter toda uma logística, principalmente dentro da loja. A gente conta com um atendimento certo no WhatsApp, que cada tempo que você demora para atender um cliente no WhatsApp, ele já está recebendo anúncios de outras pessoas e tem outras pessoas mais rápidas atendendo ele. Cada vez que ele não trata bem o cliente, até nisso. Tem cliente que praticamente a gente precisa, não que a gente faça, mas precisa até dar aula de finanças pro cara. Às vezes o cara quer investir numa coisa que ele está anunciando, vendendo um produto que ele nem sabe se ele tem mais de lucro para vender aquele produto no preço que ele está vendendo. Contratação. Assim. A contratação. Tem gente que pensa que é isso. Não, o cara está vendendo um montão, mas não é sempre que ele vendeu um montão que o lucro dele é montão, não. Porque para ele vender um montão, teve que movimentar a pessoa, teve que movimentar a logística, fornecedor, um montão de coisa. E às vezes o cara não domina isso. Ele não sabe a parte interna, ele não sabe muito bem o papel dele. Aí ele quer fazer o quê? Não, vou contratar tráfego pago, uma agência, para postar arte para mim e para fazer tráfego, que agora eu vou vender muito, agora eu vou vender demais. Mas não é. O marketing digital e o tráfego pago, principalmente, é só uma ferramenta que o cara vai ter ali para conseguir avançar e fazer funcionar o que já está funcionando bem dentro da loja dele. Com certeza. E quando o pessoal encontra essas ferramentas, essa forma de fazer, né, que a gente pode dizer que polarizou, o pessoal encontra uma dificuldade no resultado. Né? Então, assim, por que hoje eu colocar a minha foto lá, né, sei lá, foto do meu hambúrguer, e não tem mais o resultado que tinha quando estava na pandemia, por exemplo? Porque se tornou algo comum. O tráfego pago não é mais novidade para ninguém. Receber anúncios não é mais novidade para ninguém. Né? Pelo contrário, está tão em excesso que as ferramentas tendem a se atualizar para que você não fique de saco cheio e fuja daquela rede social. Então ele te entrega mais o que você quer ver, né? Começa a tentar fazer, mas se o Instagram, Facebook, TikTok liberasse todos os anúncios possíveis, até pouco do que o YouTube fazia, agora já está até o YouTube mudando, a gente ia ficar louco, só ia ter anúncio, nunca mais veria nada pela quantidade de coisas que aparecem. E cara, ainda nesse momento, né, a gente, 2024 já, as pessoas observam que contratar uma agência resolve todos os problemas da vida dela. E aí eu te pergunto, Frank, contratar uma agência resolve todos os problemas do negócio? Não, todo não. Todos os problemas não, e nem é aquilo que eu falei, a agência é uma ferramenta que vai ajudar no processo. Então se o cara tiver falha no processo na empresa dele, como nós já vimos muito, o cara não vai ter sucesso no digital também, porque o digital ele é mais visibilidade. Então provavelmente a agência pode até se tornar um problema para ele, porque vai ter visibilidade, vai ter mais visibilidade, mais pessoas chegando e não recebendo um serviço de qualidade. Eu falo serviço de qualidade porque a nossa empresa é muito focada no negócio local. Então o cara se posicionando no digital, ele acha que vai resolver os problemas, aí chega lá, a pessoa entende, vê a loja, vê como é que tá, vê como é que é o atendimento, pega todo aquele conjunto e como vai ver na hora não tem nada daquilo que a internet está mostrando. Isso aí que é pior. Não que a agência não se esforce, não que a agência não queira fazer o papel dela correto. Faz. Porém, o próprio dono lá que tem essa dificuldade, entendeu? Sim, perfeito. Dá uma concepção que eu também tenho, porque a gente quando constrói uma empresa, e a gente nunca espera que essa empresa bombe nos 3 primeiros meses. Isso aí, vou colocar. Se um cara abre uma loja de calçados e acha que ele vai vender absurdamente nos 3 primeiros meses, ele ainda não entendeu muito o tipo de trabalho que ele está desenvolvendo. A gente sabe que uma forma saudável de uma empresa consolidada é 5 anos. Há exceções. Há gente que em 15 dias fatura o que alguém em 3 anos não faturou. Sim, mas depende do quanto ele plantou, das pessoas que ele tem como contato, o quanto ele investiu em dinheiro para aquilo, qual tipo de ações que ele fez. Coisas que, vamos botar, elevou o processo. Mas se existe posso chamar um processo comum, existe uma média de pessoas que dão certo na internet. No físico. E quando a gente entra na internet, acaba que essa expectativa ela não é respeitada. Então o dono do comércio, por exemplo,
ele entende que na loja física para dar certo, eu teria 5 anos. Mas no digital eu preciso que seja em 3 meses. Até como exemplo, nesse teu raciocínio aí, por exemplo, eu vi uma vez um influenciador, ele joga muito assim os negócios da galera que bombou e tal, aí ele colocou um cara que fatura 1 milhão por mês com o Mercado Livre. Ele tem um depósito, um galpão, não é dropship não. Ele tem um galpão no qual ele trabalha com o Mercado Livre, fatura mais de 1 milhão só com o Mercado Livre. Ele perguntou, cara, quanto eu preciso para fazer 1 milhão no Mercado Livre? Aí primeiro ele falou sobre isso, sobre o tempo. O cara falou, cara, 1 milhão dá pra fazer em 3 meses com o Mercado Livre. Dá pra você fazer. Aí falou, tá, mas quanto? O cara fez umas contas lá, deu 300 mil. Claro, isso aí o cara pode, sei lá, um cara que tivesse como pegar um empréstimo, ele pode fazer, mas só que, claro, gente, ele não mostrou só que arrumou 300 mil funcionou. Ele mostrou que tem processo logístico, investir em tecnologia, isso tudo que você está falando. O cara investiu, teria que investir tempo e dinheiro nisso, em estoque, em fornecedor certo e tudo mais. Ele conseguiu prospectar ali até antes, mas ele mesmo falou isso, cara, a pessoa pode fazer até antes, mas vamos colocar um tempo mínimo de 3 meses. E o cara fez, acompanhou, comprovou realmente. Só que, foi 300 mil de investimento. Quando se tem 300 mil... Tu consegue, pô. Com tecnologia e internet você consegue faturar. Basicamente ele investiu 30% do valor, né, que ele pretendia faturar. E a diferença da internet é justamente que ela não precisa desses 5 anos. Entendeu? Mas também ela não deve depender dos 3 meses. Né? Então assim, quando a gente abre um Instagram, um perfil do Instagram, um site, a gente está abrindo uma empresa. Você está começando do zero, é o que a gente fala nas reuniões. É uma filial do seu negócio. Quando você se posiciona no digital e tem frequência, eu tenho meu perfil do Instagram há 5 anos, tá bom, mas tu nunca movimentou, então se você começar a movimentar a partir de agora, você está abrindo uma filial da empresa. E abrir filial tem custo, tem tempo, né? Tem dedicação. E o bom de ter uma agência é que essa parte, vamos colocar, 70% da dedicação, a parte dos profissionais que você alocou, mas existe os 30% que os clientes muitas vezes falham em fazer. Né? Então eu me dedico 200% na loja física e eu me dedico 12% na digital. Onde você vai ter mais resultado? Mas cara, eu acho que esses posicionamentos já é uma opinião minha mesmo, né? É até um gancho que a gente conversa bastante. Muitas vezes é uma ausência de honestidade de quem está conduzindo. Né? A gente, nesses 3 anos aí, eu tenho percebido que o pessoal, querendo ou não, ainda tem medo de falar o que precisa ser falado. E para não perder o cliente, ou para continuar... Não que eu tô falando que você deve ser arrogante ou algo tipo, porque ser honesto não quer dizer, não é, sei lá, um núcleo de arrogância. Pelo contrário, ser honesto é você ser sincero. E é o que eu acho que a gente seria muito mais bem sucedido em números se a gente escondesse embaixo da mesa boa parte das ideias. Porque aqui a gente chega e manda e fala, cara, ou tu faz isso ou tua empresa vai falir. Ou não tem como trabalhar com você mês que vem. Verdade. Né? E como a gente está falando de agência, eu percebo que o pessoal falha nessa questão. Eu tive a oportunidade de dar aula no direcionado, né? E aí eu percebo, você estava eu com 20 donos de agência conversando sobre, e às vezes mas se eu falar para ele que ele precisa aumentar o orçamento, ele vai querer tirar do Prolabore, da agência, do FII. Falei, cara, que isso? Tipo... Eu falei com um cliente, tem que aumentar o orçamento dele, fugiu de mim. Nunca mais me respondeu. Então, assim, é de fato a gente entender que precisa falar. Mas o cara vai gostar. É informação. É muito mais bonito pra gente passar a informação de que às vezes não tá dando certo. Eu lembro de um cliente nosso que a gente falou pra ele que não tava funcionando. A gente testou o nicho, viu que não dava certo e ele saiu. Entendeu? Era um cara parceiro, fantástico e tal, mas não deu pra trabalhar, o que ele vendia era muito difícil. Então, assim, já pensou, a gente vai segurando ele pra ganhar o dinheiro que ele tá pagando. Mas não. Cara, é difícil, entendeu? Mas é algo que às vezes, e por incrível que pareça, a gente percebe que as coisas se pagam depois. Quando você trabalha com honestidade, você perde o cliente de 1.500 por você falar a verdade que o problema é ele, que são os filhos dele que não estão administrando o negócio certo, por isso que não vai pra frente, dando exemplo. E aí você acaba arrumando um outro, às vezes até maior, que tá disposto a fazer. Né? Mas, cara, ficar aí naquele tempo é muito difícil. Eu lembro que eu passei por um episódio agora, que eu perdi, eu mesmo, atendendo por fora, 2 clientes, perdi.
E aí, tu lembra que eu falei contigo? E aí ele, tipo, cara, de verdade, uns 3 dias depois, a cliente é super antiga, entrou e cobriu essa ideia. Então, assim, agora se ficasse cozinhando, pô, não, vamos ficar e Isso é tal. mal falado. Cara, é muito pior. É muito pior você ficar esticando um problema que, tipo, não vai ser sanado. Pelo contrário, ele não vai dar problema agora, mas daqui a 6 meses ele volta com mais força. Isso aí. E aí a tendência é piorar nessas questões. E, cara, e aí a gente fala um pouquinho de gerenciamento de equipe. Né? No Amplogo a gente acaba percebendo que boa parte do que a gente constrói é por filosofia nossa mesmo, né? De clientes também que coopera para que isso desenvolva. E uma das perguntas que o pessoal faz muito nesse meio de agência é a cultura. Né? A cultura, como é que é a cultura do dono? Então aqui, como é que é a cultura de 3 pessoas totalmente diferentes? Né? E se tem uma dica para a galera sobre como manter essa boa ideia de atender o cliente de forma digna, e o pessoal se dedicar igual, como é que você entende esse processo de, vamos colocar, passar bastão de responsabilidade para alguém que está abaixo de você nesse sistema de cultura? Cara, é o que a gente trabalha aqui. Independente, a nossa equipe é uma galera muito nova, mas aqui como a gente trabalha, falando do pessoal nosso, independente da idade, a gente trabalha muito com a confiança. Se aquele profissional ele foi contratado por nós confiamos nele, no trabalho dele. Então a gente passa o bastão, passa a missão, crendo que o cara vai fazer e dar o melhor naquilo ali. Então, pela pessoa ter essa confiança da nossa parte, eu vejo que se torna uma equipe, primeiramente, prodígio, uma equipe que se dedica e que avança, que evolui, porque tem essa questão, porque tem empresas, principalmente eu que já vim da CLT, que tipo assim, se não for com aquela visão daquele cara, não adianta. E até o que a gente estava conversando um pouco mais cedo, quando cada um tem ali uma ideia e tem a sua liberdade para trabalhar, cara, funciona porque quem está de fora está vendo coisas melhores do que a gente, do que nós que estamos ali ativos sempre. Então, quando a gente dá essa confiança e essa liberdade para a pessoa trabalhar e fazer o serviço que ela consegue exercer melhor, claro, tem coisas que a gente tem que monitorar por indicadores. A gente tem que ver, se a gente programou isso, tem que ter esse indicador aqui pronto. Agora, a forma que a pessoa vai executar, nós damos total liberdade para ela fazer. Então, acho que isso é um diferencial que pode fornecer com a equipe, porque se a galera vir conhecer a Lâmpada, vai ver que a galera é menor de 28, entendeu? Então, assim, bem menor, de 28. Eu sou mais velho, estou aí com meus 33, mas a galera mais nova é de 28 para baixo. Mas aqui eu acho que o nosso diferencial é esse, que a gente coloca a pessoa para trabalhar, atende o cliente, ele atende com as habilidades dele e a gente confiando 100% no trabalho dela. Se tiver erro ou não, a gente corrige e adapta. A gente só não fica acostumando a ter bastante sequência de falhas. Mas quando a gente dá liberdade e a pessoa trabalha da forma que ela aprendeu e que ela se sente melhor trabalhando, desde que o nosso indicador esteja batendo com o que a gente está esperando, eu acho que isso aí é um diferencial, entendeu? Não para o cara ficar de orgulho, não, tem que ser do meu jeito, tem que funcionar. Se é para fazer do teu jeito, não precisa contratar ninguém, faz do teu jeito, entendeu? Não, e isso surge um outro ponto, que cara, claro, hoje está muito diferente o mercado, né? As pessoas cada vez mais jovens estão começando a empreender, a construir suas empresas, coisas desse tipo. A gente tem clientes, basicamente na cidade, que comandam junto com a gente esses processos. Mas ainda assim, ainda mais no ramo que a gente está de varejo, a gente encontra muito dono cabeça dura, que talvez não consegue entender que um cara de 20, 25 anos, naquele assunto, naquela autoridade, sabe muito mais do que ele. Né? Que não pode entender de compra e venda, mas talvez um Instagram funcional, um site otimizado, não vai ser a praia dele mesmo. Né? E por isso que existe essa necessidade de contratar pessoas. E nesse mercado de agência, cada vez mais existe o dono de agência com 18 anos. Isso. Existe o colaborador com 17, 16. Né? E essas pessoas muitas vezes precisam se posicionar como médicos em algumas situações. Tipo, ou você faz, ou você não faz. E assim, como é que você vê um posicionamento de especialista para esse pessoal que é novo?
e muitas vezes que sofrem com esses problemas que você tem de idade ou tem de experiência. É isso aí. Como você entende um recado para essa galera jovem que precisa se posicionar no mercado como especialista? Cara, eu vejo que tudo, independente da idade, é a autoridade que o cara tem. Realmente tem um grupo de tráfego que eu faço parte, que tem um garoto lá, agora ele já tem 2 anos, agora ele tá com 17. Mas ele abriu a agência dele com 15. Ele perguntou o mentor lá se tinha se ele conseguiria fazer. O mentor deu só umas dicas que, tipo, banco ele não podia fazer sozinho, tudo mais. Mas o cara tá lá hoje com 17, tem a agência dele faturando, se eu não me engano, ele tá faturando aí seus 7, 8 mil, sozinho não, com a agência dele, entendeu? Mas o cara que é do tráfego pago tá fazendo isso com 17 anos, não, isso acho que quando ele tinha 15, agora nem sei mais, deve ter avançado. Então assim, mas em tudo, cara, independente da idade, é autoridade, entendeu? Não tem como, não tem assim, você vê, por exemplo, vamos colocar na Fórmula 1, por exemplo, pô, Lewis Hamilton é muito mais novo do que o Schumacher, mas ele é uma autoridade hoje, então ele pode falar com esses caras claro, o Schumacher tá debilitado e tudo mais, mas vamos supor, ele consegue hoje dar uma palestra para os caras mais velhos que estão lá, que na Fórmula 1 tem cara muito mais velho do que ele, mas hoje ele que é referência. Então o cara que é mais novo, ele tem que ter autoridade, igual o nosso caso aqui, você é 10 anos mais novo do que eu praticamente, mas no digital você tem mais autoridade porque você tem mais tempo, você nasceu, tem a galera que é a nativa do digital. Então assim, a gente tem que reconhecer que você tem mais autoridade em certos assuntos no digital, na sua profissão, na sua função do que eu. Então a galera que é mais nova ou é mais velha, não tem idade, tem que ser autoridade. Não adianta falar que sabe. Teve um cara uma vez que ele me prospectou aqui a agência, me conheceu num grupo, ele pediu para fazer algum serviço aqui com a Lâmpada, perguntou se tinha vaga disponível para gestor de tráfego. Falei, cara, agora no momento não, mas é um projeto a gente contratar sim. Cara, deu um mês depois. Ele me fez a contraproposta de novo, falou, só que agora ele falou que tinha mais experiência, porque, tipo assim, não seria a mesma proposta, porque agora ele tinha mais experiência. Um mês, 30 dias, o cara virou outro cara mais brabo. Então, assim, mas não mostrou nada, não tem nenhum portfólio, entendeu? Só falou que sabe mais. Ou seja, pra mim não é autoridade nenhuma, apesar de estar na maior comunidade que ele tá lá de tráfego do Brasil aí, mas não tem portfólio, não tem como. Você só vai ter autoridade naquilo que você tem experiência. Então, o cara mais novo ou mais velho, ele vai ser ouvido sim, ele vai ter posicionamento sim, mas quando ele tiver autoridade no assunto. E hoje em dia a galera nova é o que mais tem. Quantos empreendedores, a maioria dos mentores que eu sigo de empreendedorismo, a maioria são mais novos do que eu, mais velho 1 ano, 2 anos, mas tudo assim, 30, 29, tem o próprio Thiago Nigro, que deve ter isso aí 33 também, que é o maior em finanças no Brasil aí, vários aceleradores empresariais, a maioria dos caras novos, mas por quê? São autoridade no que fala. Além de só falar que tem um posicionamento, os caras são autoridade. Então tem autoridade, acabou. Não tem essa. Assim, é um novo mercado, existem pessoas novas e cada vez mais novas. Exatamente. Né? Claro, vai ter gestor de tráfego com 60 anos? Tem. Entendeu? Tem. Vai ter, não tem. E da mesma forma que tem gestor de tráfego com 13. Tem também. Então, assim, é você saber entender o que o Frank falou do especialista, o cara que ele sabe ter autoridade no assunto. Né? Na verdade, não é quem é mais novo ou quem é mais velho, é quem sofreu mais, Isso aí. quem suou mais a camisa. Eu não falo nem quem sabe mais, porque existem muitos que sabem bastante, mas não suaram a camisa que outros suaram. Né? Existem pessoas com graduação em Harvard de comunicação que muitas vezes são péssimas em criar conteúdos. E por quê? Porque vai tudo do quão disposto você está de aprender. E aprender ele vai muito além do que você aprende em conhecimento de livro, de vivência, de teste, de erro, de acerto. Né? E você foi um cara que, tipo, quando eu fui muito teórico. Né? E querendo ou não, tipo, quando você iniciou, você igualou em poucos meses o tipo de conteúdo que a gente trabalhava, porque você foi muito prático. Isso aí. Né? E no digital, você entende que essa questão de ser prático ou teórico, o que pesa mais? O que pode chamar mais a atenção de um dono de uma empresa? Um cara que ele é executor ou ele é um cara que pensa somente e às vezes não tira o projeto do papel? Pô, principalmente no digital, cara, é prático, porque não tem como. Cada nicho é um nicho, cada cliente é um cliente, cada perfil é um perfil. Tem que ser prático. Porque na teoria o cara ele entende, ele sabe, mas assim, o nicho é
é individual de cada um. Então, assim, o cara tem que ser prático porque ele sabe o que funciona naquele nicho. E o prático, eu não estou falando prático de o cara ter anos de experiência, não. O prático, ele vem através de cada teste. É um teste, tipo assim, qual é a prática de um motion design? O cara fez um vídeo e postou, vamos ver o que deu lá de bom. O cara postou, deu ruim, mas por quê? Começa a analisar aquilo ali, aí já cria outro corrigindo aquilo que tinha feito de errado. E assim, é na prática, não tem como o cara ser só teórico. Tem como ser teórico? Tem, mas só para dar aula, para ensinar. Mas só que mesmo assim, você só vai dar aula, só vai conseguir ser reconhecido se você tiver autoridade naquilo que você faz, mesmo na teoria. Hoje eu consigo falar qualquer coisa de teoria do tráfego, mas por quê? Porque a gente já testou, a gente já rodou dinheiro pra caramba aqui. Então qualquer teoria que eu falar vai ser baseada na experiência que eu tive, que é a prática. Agora, se o cara for só teórico, não vai funcionar não, é prática mesmo. Com certeza. E a gente conhece muitos professores que não aguentam um dia dele. Não aguenta. Entendeu? E também gente que faz esse pique de uma demanda alta, de uma queima de estoque, uma Black Friday da vida, mas se fosse teorizar isso em slide de aula, também não faria. Então acaba a gente encontrando dois polos, né? O cara que ele é teórico e o cara que ele é prático. Mas para agência, ser prático é 99% do processo. É o que a gente fecha contrato com isso. A maioria dos contratos, se você reparar, quando o cara fala, então eu vou aceitar, é quando a gente começa a dar informação, obesidade de informação no cara, overdose de informação no cara, mas sempre dando informações que a gente praticou e já testou. Então, é o que faz a gente fechar os contratos. No começo era mais difícil, se tu lembra. No começo da Lâmpada era difícil, tinha que fazer 2, 3 reuniões com o cara. Hoje a gente faz uma, já tá tranquilo. A outra no máximo é para falar quando que vai pagar e tudo mais, porque o contrato já tá fechado. Mas devido às informações que a gente fala prática pro cara, você tem um contrato fechado. A gente vai que já tá vendido, basicamente. É, isso aí. Que ele já veio de resultado de alguém, acompanhou, foi uma indicação, né? E aí a gente só reforça a ideia de como funcionou, mas faz essa diferença. Então, para você que tem dificuldade com prospecção, mas ninguém liga pro que eu tô falando, uma coisa do tipo, vale a pena você ir estruturando. Vai nos campos das amizades, entra no teu WhatsApp, vê o que você tem ali de contato, que consegue ali uma proximidade de amigo, de primo, de coisa do tipo, e você conseguir começar o trabalho e gerar portfólio para que a partir daquilo você estruture mais. E o crescimento é assim. E Frank, já encaminhando para o final, queria que você desse um recado para a galera, tanto para o empreendedor que tem problemas com uma agência ou com um colaborador que trabalha nessa parte de marketing, qual seria a dica que você desse para esse cara confortar o coração, entender os processos que acontecem, e também para você finalizar falando para o cara que está no outro lado da mesa, o cara que recebe essa pressão. Então, o posicionamento de um dono que causa pressão e de uma agência ou de um colaborador no digital que recebe a pressão. Nas mentorias que a gente paga e participa, a maioria, cara, eu não vejo outra situação que não seja alinhamento de expectativa. Só que só tem como ter alinhamento de expectativa se você tiver um bom relacionamento com o teu cliente e o cliente com o seu marqueteiro lá, com a sua agência. Porque tem que ter esse alinhamento de expectativa, porque é o que a gente vê muita gente querendo só ganhar dinheiro do cliente, sem falar para ele, igual, por exemplo, a gente fala para os clientes que daqui a 3 meses, teu trabalho, você trabalha desse jeito aqui com essa disponibilidade que você tem, daqui a 3 meses tu vai bombar. Mas tem gente que não, tem os caras que prometem resultado no primeiro mês, no primeiro dia, e é complicado. Então, assim, são expectativas que muitas vezes o cara não tem a sinceridade de falar. Mas, cara, o relacionamento, o alinhamento de expectativa, mas principalmente, esse relacionamento tem que ter. Entender que nós não somos rivais, apesar de o cara às vezes tirar R$1.000 do teu bolso, 1.500 da tua empresa, mas ele não é teu rival e principalmente, uma agência de marketing, ela está preocupada com seus resultados. Então ela só vai crescer com seus resultados. Então nenhuma agência séria quer te extorquir, quer pegar só o teu dinheiro. Porque se a gente não tiver resultado com a tua empresa, a gente não vai ter portfólio que foi falado aqui para poder buscar outros clientes. Não vai ter a experiência que a gente está falando. Então, tenha relacionamento, um bom relacionamento, tem que ter. É o que eu vejo muitas falhas em alguns clientes. O bom relacionamento com sua agência. Tem que ter é uma equipe, é uma parceria, é uma extensão da empresa do cara, entendeu? Então, tenha um bom relacionamento com o cliente que vai dar tudo certo. Perfeito, perfeito. E a partir dessa ideia que a gente já vai finalizando e deixando esse recado. Vale a pena você investir no digital, vale a pena você conhecer o que... Quando eu falo investir, não é só alguém que quer contratar uma agência.
é o rapaz que está dentro da agência crescer, é o dono da agência investir em conhecimento, em ferramentas novas para você. Exato. Então, assim, é um oceano para todos os lados, né? Só vale saber com que ferramenta você está remando para chegar aonde você quer chegar. E no mais, eu já deixo um abraço para você que ficou até o final aqui assistindo com a gente. Cria expectativas, né? A gente não pode prometer expectativa para dono de empresa, mas dono de agência, colaborador, coisa do tipo que assiste a gente, cria expectativa também, porque a gente vai trazer novos quadros, novas pessoas para conversarem de assuntos como esse. Então, se te agradou em algum momento, você clica aqui embaixo, inscreve no canal, ou deixa sua curtida, compartilha para alguém. Lembrando, se existe algum assunto específico que você gostou, provavelmente, dependendo do Jean, esse conteúdo vai estar no Instagram como corte. Então siga a Lâmpago lá em agência.lâmpago e estúdio.lâmpago para você acompanhar esse conteúdo que deve subir em breve lá como corte, você compartilhar, porque com certeza o que foi falado aqui fez você lembrar de algum cliente, de algum amigo. Então você não é o único, vale a pena você ver que sua agência não é uma ilha, sua empresa não é uma ilha e que existem muitas pessoas sofrendo igual você.